Olá a todos e bem-vindos ao canal do Terceiro Olho, o canal onde exploramos o invisível, o desconhecido e as fronteiras da nossa consciência. Hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, Jean-Pierre Garnier Mallet, físico e criador da teoria do desdobramento do tempo. Sua teoria nos convida a olhar além do que percebemos como realidade, revelando que nossa consciência pode se conectar com um duplo em outra dimensão temporal, capaz de nos guiar e antecipar eventos futuros em nossas vidas. O impacto de compreender e aplicar essa conexão no nosso dia a dia, em nossas decisões e até no nosso bem-estar é imenso. Esta entrevista será uma porta aberta para uma nova maneira de entender o tempo, a mente e a realidade. Tudo isso aqui, no Terceiro Olho. Preparem-se para uma jornada profunda em direção ao potencial ilimitado da ciência humana. Vamos começar. Muito boa tarde a toda a audiência do Terceiro Olho. Hoje temos a honra de receber aqui o grande Jean-Pierre Garnier Mallet e também Carolina Rossetti, que será sua intérprete. É uma grande honra tê-los aqui. Muito obrigado por estarem conosco e por compartilharem essa fascinante teoria do desdobramento do tempo, que despertou tanto interesse em quem busca entender a relação entre a consciência e a nossa realidade. Tenho certeza de que seus conhecimentos nos levarão a uma compreensão mais profunda da nossa existência. Sejam muito bem-vindos ambos. Muito obrigado a vocês pelo convite. Bom, Jean-Pierre, poderia explicar em termos simples a teoria do desdobramento do tempo? Deve saber que vivemos em vários tempos ao mesmo tempo, antes, durante e depois. É muito simples de entender e a dificuldade de compreender. A maior dificuldade para compreender é aceitar que existem tempos que passam mais rápido do que o nosso tempo ou mais lentamente que o nosso tempo e que coexistem ao mesmo tempo que o nosso, e tempos que passam mais devagar, mas que coexistem com o nosso. São realidades que fazem sínteses muito mais rápidas do que a nossa. O que importa são as trocas de informações com um fenômeno de antecipação. Isso faz com que nos tornemos marionetes do nosso tempo, e não compreendemos isso. Em 3, 4 minutos é complicado, não é verdade? É importante saber que todas as partículas estão no desdobramento do tempo. Todas as galáxias estão no desdobramento, que temos o infinitamente grande ou infinitamente pequeno. O desdobramento do tempo se encontra aí. Isso foi publicado e aceito por cientistas. Mas o que nos interessa é o que fazemos com isso no nosso dia a dia. A primeira aplicação, a mais simples, é o sono. Durante o sono, que temos uma parte extremamente importante que se chama sono paradoxal. É aí que utilizamos tempos diferentes. Como isso é possível? Porque nós somos, ao mesmo tempo, um corpo físico que está desdobrado em um corpo energético, e durante o sono paradoxal, esse corpo energético é substituído por um corpo energético de outro tempo. Isso é interessante, porque o que interessa é que vivemos em 2 tempos ao mesmo tempo, com o nosso tempo e com o tempo do nosso outro nós mesmos, que é o nosso duplo, que vive em outro tempo, que os antigos conheciam como pai. É importante saber que cada um tem um duplo. É importante saber que toda noite podemos utilizar esse eu desdobrado. Não é algo difícil. Basta irmos dormir sem querer nada, sem nenhuma vontade, como um bebê. É durante o sono paradoxal que o corpo energético que temos, que se desdobra o nosso corpo físico, troca de corpo energético com o nosso duplo. É durante essa troca que recebemos informações que nos permitem guiar nossa vida. Evidentemente, também durante o dia é possível ter essas trocas em momentos de urgência, mas é preciso saber como funciona. Porque temos um duplo em um tempo que é muito rápido, que podemos chamar de passado, que faz a síntese.
Enquanto estamos em um tempo que conhecemos como nosso presente e vivemos em um tempo lento, onde fabricamos nossos futuros e todos os nossos potenciais. Quando vivemos uma experiência, estamos atualizando um potencial já existente. Existem bons potenciais e maus potenciais. Enquanto estamos em comunicação com o nosso duplo, temos mais possibilidade de acessar bons potenciais do que maus. Por outro lado, quando não estamos em comunicação, só temos os maus potenciais. E isso é o que acontece atualmente com a humanidade. As únicas pessoas que conseguem ter bons potenciais são os bebês que, instintivamente, sem saber, usam o sono paradoxal corretamente, sem informação, sem nenhum ensinamento. Mas, quando crescem, são desviadas dessa realidade. Acabam sendo arrastadas para futuros que não foram feitos para eles. Estamos vivendo em uma humanidade que vive futuros que não foram feitos para elas. Daí vêm os conflitos, as iras, e temos tudo o que é necessário para viver tranquilamente. Curioso, o que está nos contando e, ao mesmo tempo, é algo que precisamos internalizar. Há muitas pessoas que agora devem estar dizendo, bom, temos que ver isso 2 ou 3 vezes. Eu já conhecia a teoria do desdobramento do tempo, do duplo quântico, de Jean-Pierre. Mas como podemos nos beneficiar pessoalmente? Como podemos nos conectar com nosso duplo e receber algumas orientações de como fazer isso, se é que é algo simples? Por exemplo, se o meu pensamento não causa dano a ninguém, se o seu pensamento não causa dano a ninguém, recebemos os dois ao mesmo tempo as mesmas informações. Porque, na verdade, o que não sabemos é que o pensamento não é fabricado pelo nosso cérebro. Nosso pensamento é somente uma gravação que tomamos consciência a cada instante. Quem nos informa? Isso é muito importante. Se você está em um estado de pensamentos de rebeldia, receberá informações em sintonia com essa rebeldia. Se você está em um estado de pensamentos pacíficos, receberá informações pacíficas. De fato, somos a imagem da informação que recebemos. Por isso é tão difícil fazer as pessoas entenderem, porque cada um pensa que cria seus próprios pensamentos, quando na verdade não é assim. Através da ausência da nossa vontade, podemos encontrar o caminho do nosso duplo, mas é bastante complicado, porque isso não é ensinado de maneira alguma. Como é que um bebê consegue fazer certas coisas mesmo sem ter aprendido? Um bebê recebe as informações necessárias para a sua sobrevivência. Como pode ser? Como ele sabe tantas coisas se ainda não aprendeu nada? Na verdade, o nosso futuro preexiste no nosso presente. Todas as classes de futuros, bons, maus, horríveis, fantásticos, e nós podemos acessar a todos esses futuros, e para estarmos seguros de ter o melhor futuro possível, o primeiro de tudo é, eu não quero nada. É segundo a sua vontade. A vontade de quem? Segundo a vontade do duplo. Estamos falando também da teoria dos multiversos. Multiversos. Existem muitos universos paralelos, e em cada universo podemos estar vivendo coisas diferentes. O problema é que vivemos em um universo dado, fixo, que automaticamente vivemos com o seu passado e seu futuro. Não é possível viver apenas no presente. Entender que as informações chegam de um tempo que é mais rápido, que realiza a síntese, e de um tempo mais lento, que estuda o futuro. As trocas de informações entre passado, presente e futuro permite viver o instante presente. A teoria do desdobramento nos mostra que recebemos informações de um tempo que não há tempo de existir. 1/3 de segundo antes de cada instante, temos uma informação. Por exemplo, experimentos que foram realizados e são muito interessantes. De que maneira funciona essa antecipação? Sabemos, por exemplo, que o medo modifica a resistência da sua pele. Os cientistas realizaram experimentos em um filme que mostrava uma imagem horrível de dor,
uma imagem que dava medo, todos os espectadores, sem uma exceção, reagiam com dor meio segundo antes, que sabia que a imagem era horrível antes de aparecer. Todo o corpo já sabia, o corpo se preparava para ver essa imagem horrível, antes mesmo de vê-la. De que maneira eram avisados? Esses experimentos foram feitos por uma pessoa que não era um cientista formalmente, não era físico nem ganhador do Prêmio Nobel, mas Benjamin Libet, que modificou toda essa abordagem. Ele não inventou algo novo, mas mostrou com experimentos que obedecemos informações que vêm de tempos que não têm tempo de existir. Vivemos dessa forma por antecipação. É justamente isso que o desdobramento do tempo explica. Temos um tempo que não podemos analisar o nosso futuro, um tempo que tem a síntese dos melhores futuros. Temos acesso ao nosso futuro antes mesmo de vivê-lo. É como se um tempo sintetizasse todas as possibilidades do nosso futuro e permitisse que escolhêssemos no presente. Assim, podemos viver um instante presente em que nosso corpo recebe constantemente informações antecipadas. Essa informação antecipada não impede que, na nossa realidade, ainda tenhamos tempo para agir e modificar o nosso futuro, e podemos modificar o passado e modificar a memória coletiva. Quando pensamos em algo, estamos fabricando o futuro. E aqui há algo extremamente importante no desdobramento do tempo, que qualquer um pode viver aquilo que eu tenho pensado. E é aí que entra a responsabilidade. Por exemplo, se eu penso em matar alguém, esse assassinato vai existir, e alguém vai e mata outro alguém porque foi eu que pensei em matar. Esse é um crime por pessoas intermediárias. Sem realizar o ato, ainda assim, há um impacto real do pensamento. Muitas vezes, a pessoa que efetua o crime é apenas uma intermediária e não sabe por que agiu. Isso era conhecido antigamente. A responsabilidade é maior em quem pensa o mal do que em quem o executa sem saber. Estamos todos em uma consciência coletiva. O que uma pessoa pensa pode se manifestar na outra ponta do planeta. Por isso, temos a possibilidade de criar um futuro melhor. A melhor maneira de fazer isso é através da oração, pedindo que seja feita a tua vontade, não a minha. Pela vontade de quem? De um Pai que está nos céus, que chamamos de um duplo, porque ele vive. Essa certeza nos conecta com o nosso duplo, que nos guia para um futuro melhor. As partículas têm um duplo e nós não teríamos. As galáxias têm um duplo e nós não teríamos. No infinitamente pequeno ou no infinitamente grande, tudo está desdobrado e nós não estaríamos. Assim também são as estrelas, ou serviriam apenas para iluminar nossas noites. Temos um sol que nos ilumina durante o dia. Bom, ele é muito reluzente, não é? E à noite temos milhares e milhares de milhões de estrelas. Mas é assim. Para se entender o desdobramento do tempo, é necessário compreender que com o desdobramento do tempo também se pode aceitar e entender pessoas que têm precognição, clarividência, o tarô, por exemplo, também antecipa o futuro. O desdobramento do tempo é uma vidência, é ver um futuro para que ele não aconteça. O tema das sincronicidades entra aqui também. Aquela experiência de estar pensando em alguém e de repente essa pessoa te liga. Isso já me aconteceu várias vezes. Ou então pensar em alguém e encontrá-lo na rua. Sobre essa pessoa, você não se surpreende ao receber um telefonema porque, de certa forma, estamos todos conectados por essa antecipação. Achamos que é o nosso cérebro que fabrica essas conexões. O nosso cérebro não fabrica nada. Mas, na realidade, ele apenas recebe informações, como um telefone que recebe e transmite. Muito interessante, não? Porque em termos de saúde e bem-estar, isso poderia ajudar muito a humanidade, antecipando muitos eventos. Quando você dá uma informação boa a alguém, essa pessoa entra numa nova vibração e se sente bem.
Você faz bem ao futuro dela também. Por outro lado, quando você fala de coisas horríveis, só espalha e atrai coisas horríveis. Isso é o que se passa com a humanidade. A humanidade está vivendo coisas horríveis. O que você falaria sobre a alma? A alma desvia da verdade. A verdade é que temos um duplo que tem um corpo físico e um corpo energético, como nós. A única diferença é que o corpo físico do duplo é eterno, não morre, enquanto nós estamos na Terra para arrumar o futuro que desorganizamos. E quando podemos arrumar esse futuro? Durante o sono paradoxal, o sono REM, onde nosso duplo pode viajar ao futuro para corrigi-los. Estamos na Terra apenas para isso, para corrigir nosso futuro. Pode parecer simples, mas é a verdade. Olhem, por exemplo, um bebê que nasce, arruma seu futuro em 3 ou 4 dias e vai embora. Chamamos isso de morte súbita do recém-nascido. Um bebê completamente saudável que de repente parte é porque em poucos dias conseguiu corrigir seu futuro. Viemos à Terra para arrumar nosso futuro e devemos fazer isso rapidamente para ter uma razão para continuar vivendo aqui. Então, nosso duplo só vem uma vez aqui na Terra. Se estamos aqui, é porque desorganizamos nosso futuro, tocamos algo, para o bem ou para o mal, e agora temos que corrigir. Durante o sono, devemos permitir que nosso duplo vá e arrume nosso futuro. Está tudo bem? Sim, perfeito, perfeito. Está claro que hoje em dia é difícil acreditar que só a Terra seja habitada. Com todas essas galáxias, obviamente há outros planetas e mais vida. Imagino que o duplo também está em outro planeta. O problema é que para existir um corpo físico, é necessário um entorno físico. Nós temos um corpo físico e um entorno físico, e também temos um corpo energético. E hoje, todo mundo sabe que isso é verdade. Cientificamente, já foi demonstrado, pelo menos nos últimos 15 anos. Antes, apenas os militares trabalhavam com o tema do corpo energético. O corpo energético é muito importante para nós. Os animais têm um corpo energético? É totalmente diferente. Eles não têm um duplo. Eles não modificam o futuro. Apenas vivem os potenciais existentes sem modificá-los. Nós, humanos, modificamos os potenciais através dos nossos pensamentos. Genial. Qual a principal mensagem que você gostaria de transmitir à audiência sobre o poder da mente e a realidade, especialmente para quem ainda não compreende totalmente essa teoria? A mensagem principal, a mais direta. Quando você tiver um problema, controle. Verifique o que estás pensando para garantir que os seus pensamentos não causem danos a si mesmo nem aos outros. Se o seu pensamento não causa dano a ninguém, você recebe informações de sobrevivência que são as melhores de todas. É complicado porque, segundo especialistas, temos entre 60 mil e 70 mil pensamentos por dia, e a maioria deles dizem que são negativos. De fato, são potenciais extremamente difíceis de lidar. A maioria dos pensamentos são inúteis e precisamos corrigir isso, porque vivemos em um mundo difícil e devemos corrigir todos. Evidentemente, a melhor maneira de vir à Terra seria não ter nenhum pensamento. Uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, são sensacionais. Interessante. Existem práticas que ajudam no que você está dizendo, como o yoga, a meditação e o foco no momento presente, para que esses pensamentos não nos sequestrassem e o ego não agisse, já que o ego só quer nos manter no medo. O problema é que, ao conectar com potenciais de medo, atraímos futuros perigosos. O medo atrai mais medo, mas estamos protegidos pela intuição, premonição, temos cuidado. Imediatamente, quando temos uma intuição de medo, basta acalmarmos os nossos pensamentos. Devemos acalmar nossos pensamentos e garantir que ele não cause danos a ninguém. Já é um grande passo. No entanto, isso não é ensinado em lugar nenhum.
E há também um perigo. Algumas meditações são feitas de maneira errada, sem explicações adequadas. A melhor meditação é o adormecimento. A audiência vai se interessar muito por esta pergunta. Voltando bastante no tempo, como surgiu a ideia de que temos um duplo? Como isso começou para você? No início, eu não pensava nisso. Eu estava apenas escrevendo um tema, uma novela. E percebi que o que eu estava escrevendo, inspirado, era algo totalmente científico. Já faz mais de 30 anos que trabalho com isso. Sei que a intuição e a antecipação são as melhores maneiras de viver. Controlar a antecipação é tudo. A melhor maneira de controlar é não ter cérebro, não precisa organizar. Com pessoas que não têm cérebro para comprovar. Estas pessoas que são indispensáveis para a humanidade, por exemplo, a síndrome de Down, elas têm a missão de proteger suas famílias. Gostaria de dizer algumas últimas palavras para a audiência. Antes de nos despedirmos, agradecer por nos ouvir, agradecemos pelas perguntas. Jean-Pierre, Garnier Mallet e Carolina. Foi uma verdadeira honra tê-los aqui no O Terceiro Olho. Obrigado por compartilhar sua sabedoria e nos ajudar a expandir a compreensão sobre o tempo, a consciência e a realidade. Tenho certeza de que suas mensagens deixaram uma marca profunda na nossa audiência e nos inspiraram a explorar além dos limites do que conhecemos. Esperamos recebê-los novamente em breve. Muito obrigado, de coração, e muita paz para vocês. 2. Um grande abraço. Somos nós que agradecemos a vocês. Até logo, muito obrigado, tchau, até breve. Se você gostou deste vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e, muito importante, ative o sininho para que o YouTube te avise sobre novos